Olá, seja muito bem-vindo a mais uma programação do Zoe Online. Eu sou o Pedro e hoje estamos aqui com o nosso amigo Aron, né? Você já conhece o Aron, é um cara aí da nossa igreja, fera, uma bênção, né, Aron? O Aron fez esses tempos vários programas com o pastor Cezinha, né? Sobre tipos de Cristo e está aí no nosso, no YouTube da Comunidade Cristã Zoe. Se você quiser procurar, pesquisar e assistir os vídeos, foi muito bom, uma benção assistir todos. Dá um cumprimento aí, Arão, pro povo. Fala galera, como vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero poder contribuir um pouco nessa conversa. Isso. Gente, então, nós estamos aqui para o nosso Shape Talks, que é o lugar onde a gente conversa aí sobre alguns assuntos, alguns temas, né? Chama um convidado sempre. E antes da gente começar, normalmente é o Jones que apresenta, né? Que faz os Shape Talks, mas hoje ele está numa reunião, ele está em viagem e ele está representando nossa igreja no GKPN da Juventude, que é uma reunião com os maiores líderes de jovens, né, os líderes de jovens das igrejas mais influentes do Brasil. E a gente tem o privilégio de estar, né, dentro desse círculo aí, dentro do GKPN, e o Jones ele está lá representando a gente, então ele não vai poder gravar com o Shape Talks, ele não vai poder estar conosco essa semana, e eu estou aqui substituindo ele. Ele mandou um abraço para todo mundo, mas a partir de semana que vem provavelmente ele já estará aí conosco. Então, só para dar o abraço dele aí para vocês. E hoje, gente, o tema que a gente decidiu conversar aqui, o tema que Deus falou comigo, é, é sobre conversão. A gente quer conversar com vocês sobre o processo da conversão, né, Aaron? Porque a conversão, ela existem dias que marcam a nossa conversão, mas ela é um processo, né? Ela demanda de nós um processo de tempo, de várias coisas que a gente precisa organizar, mas é sobre isso que a gente quer conversar com vocês. O que nos leva até Cristo, né, Aaron? O que nos leva a mudar o estilo de vida que nós estávamos vivendo, a deixar de viver daquela forma e nos converter a Cristo. E o Aaron, eu queria, a primeira pergunta aí para o Aaron, eu queria que ele falasse esse processo de conversão dele, como que foi, quanto tempo faz, Aaron, né? Conta para nós aí um pouco de como que foi o teu processo de conversão. Então, meu processo de conversão faz uns bons 9 anos. Que ele começou, né? Faz um tempinho, né? Na verdade, eu acho que faz até um pouco mais tempo, porque hoje a gente vê com muita clareza o agir de Deus, mesmo no começo, né? Ali, mesmo antes de entender tudo isso, mesmo antes de morar em Laranjeiras, por exemplo, que foi o lugar que eu me converti. A gente entende, tem até um carro de propaganda aqui para estrovar bem, né? Mas tá massa, né? Então a gente vê esse processo acontecendo desde muito cedo na minha vida. Por exemplo, eu vim, né, de um lar onde minha mãe ia na igreja, por exemplo, mas mesmo assim eu não tive minha experiência com Cristo nesse momento, né? Eu tive, mesmo indo na igreja, tive minha experiência com Cristo alguns anos mais tarde, que eu lembro até hoje, foi num evento de encontro com Deus. Antes disso, eu fui numa célula, eu tive relacionamentos que me levaram até esse lugar. E eu lembro até hoje, no encontro com Deus, dia 27 ou 28 de fevereiro de 2012, foi a minha primeira experiência com Jesus. E eu lembro, foi tão marcante assim, que eu lembro até de todos os detalhes, assim como se fosse ontem. Assim, eu lembro a pessoa que orou comigo, eu lembro onde é que eu estava no lugar, eu lembro quem estava naquele lugar, eu lembro que Deus falou comigo naquele momento, e foi uma coisa bem marcante na minha vida. Que massa, Aaron. E é isso que nós estávamos falando. Às vezes a gente lembra de alguns momentos, né? Tipo, o meu encontro com Deus foi nesse dia. O dia que essa pessoa orou comigo, eu fui na igreja e o pastor marcam, né, a nossa conversão, mas ela é um processo. A gente olhando para a nossa vida, a gente percebe coisas que Deus vai fazendo e atitudes que nós vamos tendo também, que até chegar lá no
momento onde eu decido por Jesus, né? Eu falo, não, aqui Isso. isso me atraiu, né? Por isso eu decido por Jesus. E algo que eu anotei também, que nós nunca nos convertemos a uma igreja, né, Aron? A Sim, gente, por mais que a igreja é o lugar onde a gente vai, que a gente é ministrado, mas eu nunca me converti por causa de uma denominação, né? Eu não me sim, converti para a igreja. O que me fez me converter foi Cristo, é a pessoa de sim. Cristo, né? Tanto que o ponto principal da nossa conversa aqui é Cristo no centro da nossa vida, né? Da nossa conversão. Tudo gira em torno dele, né? A nossa vida gira em torno dele. Então, é muito, muito legal ouvir. A gente é amigo desde aquela época, né? Então, eu, Sim. eu lembro quando você se mudou para Laranjeiras e a gente caminhou junto. A minha conversão também foi um pouquinho antes da do Aron. Eu também nasci num lar cristão, minha mãe, né, sempre nos ensinou, eu e meus irmãos. Mas como você também não tinha tido um encontro com Jesus, com Cristo, né? Por mais que eu fosse na igreja, por mais que eu me autodenominasse cristão, eu nunca tinha tido esse encontro com Jesus. E foi num encontro na igreja, também num evento que teve em fevereiro, só que foi em deixa eu ver, acho que foi 2009, se eu não me engano, que eu decidi entregar minha vida a Jesus. E a partir de lá, né, comecei a caminhar diferente. Mas Isso. vamos para a Bíblia aqui, eu quero ler dois textos aqui que também que foi a partir desses textos que Deus falou comigo. O primeiro é João 19, versículo 8, vai falar sobre a crucificação de Jesus. Quando Jesus ele é morto e ele é crucificado, né? Eles prendem Jesus e crucificam Jesus. Então, no João 19, versículo 18, fala assim: ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Quando eu li esse texto, eu me veio na mente a imagem disso. Eu olhei assim e tentei imaginar em cima de uma montanha Jesus crucificado no meio e duas pessoas do lado dele, né? Que eram os dois ladrões. Sim. E a gente sabe, a Bíblia fala que um desses ladrões ele acabou aceitando Jesus ali na morte, né? Ali no último minuto da vida dele, ele acabou aceitando Jesus e Jesus promete para ele a salvação. E eu pensei como isso exemplifica a nossa vida. De um lado de Jesus está o velho homem, né? Está aquele ladrão que não aceitou Jesus, que não se converteu, e esse homem ele é condenado, ele está condenado. Uhum. Mas aí entra Jesus no meio e do outro lado já é uma outra pessoa, é um outro homem, agora justificado, né? Aaron? Que é o que aconteceu com você, né? Que você falou também, Sim, com todos nós. com todos nós que dizemos que somos cristãos, né? Que somos crentes, né? E o outro texto que eu quero ler Isso. é a mesma passagem, na verdade, é Lucas 23, que vai falar a mesma coisa, mas ali ele vai falar que o ladrão ele se converteu, né? Ele aceitou. Só que eu quero ler porque depois a gente vai voltar nesse texto e eu vou tirar alguns pontos dele. O primeiro é Lucas 23, versículo 39. Então ele fala assim, ó, um dos criminosos que estavam ali pendurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso.
Depois a gente vai voltar para esse texto, mas tem alguns pontos bem legais ali, bem chaves sobre isso. Mas, Aaron, eu queria conversar com você. Qual a principal diferença assim que você percebeu em você mesmo depois de aceitar Jesus? O que que mudou na tua vida, sabe? O que que te levou a Cristo, mas o que que te mudou assim a maneira de você caminhar após a Cristo, né? Se eu puder falar para nós. Então, na verdade, o processo de conversão, biblicamente, né, que a gente passa, é uma coisa que a Bíblia vai falar que vai transformar a nossa natureza, né? Uhum. Então, pessoalmente, para mim, muitas coisas não mudaram. Antes, algumas coisas não tinham tanto valor, né? Por exemplo, família, algumas outras coisas. Quando eu me encontro com Cristo, essas coisas agora elas passam a ter uma outra perspectiva na minha vida, né? Legal. Às vezes, por outro exemplo, é propriamente pessoas, né? Porque Jesus Uhum. ama relacionamentos e quando eu começo a ter um relacionamento com Jesus, que eu me converto para Ele verdadeiramente, eu começo a me importar com pessoas, eu Uhum. começo a amar pessoas, amar aquilo que Jesus ama, Sim. né? E uma coisa muito legal no meu processo de conversão e do processo geral, todo mundo de conversão, é que quando a gente se converte para Cristo, né? Agora a gente começa a ter um relacionamento com Cristo. Uhum. Então, se eu tenho um relacionamento com uma pessoa, para eu manter esse relacionamento com essa pessoa, eu preciso começar a proteger as coisas que essa pessoa gosta. E eu preciso começar a me afastar de algumas coisas que ofendem essa pessoa. Sim. E aqui a gente vê essa caminhada do cristão em santidade, né? Que é uma coisa que passa a surgir no momento da conversão, que eu acho que é uma coisa Sim. muito legal, que aconteceu muito comigo. Sim. Eu percebo assim que a partir do momento que a gente decide por Jesus, é, é como você falou, a nossa natureza muda, né? Isso. E coisas que parece que o nosso olho é aberto para algumas coisas. E eu passo a perceber com mais clareza o que que é realmente importante na nossa vida, né? O que que realmente importa. Só que não tem como a gente falar da nossa vida sem, sem lembrar que Jesus marcou isso. Quem que Isso. marca esse momento é Jesus, né? Por isso que a Bíblia ela é cheia de detalhes, né? E esses detalhes prendem a nossa atenção, né? Porque por que Jesus foi colocado no meio Isso. dos ladrões, né? Por que que não foi antes, né? Por primeiro ou não? Jesus foi colocado no meio justamente para mostrar que ele está marcando ali, né? Algo na vida deles e a gente toma isso como exemplo que é a mesma coisa da nossa vida, né? Então, Isso, e falando, cortando isso ali, Pedro, e isso é importante porque Cristo marca. Uhum. Então, se uma pessoa não teve uma experiência marcante com Cristo, algo que marcou a vida dela, Sim, né, talvez essa pessoa ela não provou um processo de conversão ainda, né? Isso é muito importante também falar. sim, é um ótimo ponto, porque quantas pessoas a gente conhece que vão na igreja, que participam Isso. de ministérios e, né, a vida inteira foram na igreja, né, tem pais, crentes, tudo, mas nunca se encontraram de verdade com Cristo. Então, talvez pessoas marcaram a vida dela, das pessoas, ou a igreja, mas nunca Cristo, né? Nunca Jesus. E ele tem que ser ele. Se não for por ele, se não for ele que nos marcar, eu acho que não vai estar 100% completo. A gente pode ter Isso. ali a aparência de cristão, pode se, né, amar as outras pessoas, pode ter atitudes de cristão, mas nunca vai ser isso realmente, né? E essa marca, um símbolo que vem na minha cabeça é justamente a cruz, né? Porque a cruz, ela é uma marca, né? É um ponto digamos assim, é um ponto final ali na vida Isso. das pessoas, né? Quando você olha por uma cruz, você sabe o que quer dizer, né? É que alguém morreu,
é uma marca ali, é um símbolo, é claro para todo mundo que se eu olho uma cruz no chão, eu sei que ou ali está, sei lá, enterrado alguém, mas eu percebo que existe uma marca ali, né? E essa cruz, Jesus fala, né? Se a gente quiser ir até ele, nós devemos tomar a nossa cruz. Por que ele fala da cruz? Porque ela é a marca de Cristo. Ela é a marca de que Jesus passou pela nossa vida, né? Até a nossa história, né? A história do mundo é marcado por uma cruz, né? Antes e depois de Cristo, né? Então ele não pode falar de Jesus sem lembrar da cruz, sem lembrar do que ele fez na cruz, sem lembrar dessa marca na nossa vida. E eu, pensando nisso, eu tentei encontrar alguém na Bíblia, Aaron, que representasse isso, né? Essa conversão, esse antes e depois. E a pessoa assim que mais eu me lembro, que mais vem à mente é Paulo, né? É Saulo e Paulo, né? Na verdade, a Bíblia tá cheia de histórias de pessoas que se encontraram com Deus no Antigo Testamento, que se encontraram com Jesus no Novo Testamento e tiveram suas vidas transformadas, né? E a gente poderia falar de muitas pessoas antes de encontrar com Jesus e depois de terem se encontrado com Jesus, mas eu acho que nada, nenhuma me chama mais atenção do que Paulo. A Bíblia fala que até o nome dele mudou. Ele era Saulo, aquele que perseguia Jesus, aquele que perseguia os cristãos, aquele que botava em cadeia, que matava os cristãos que estavam presentes. O Paulo era o cara que estava presente quando as pessoas matavam, né? Quando eles apedrejavam aqueles que se diziam cristãos. E chega um dia que ele encontra Jesus, né? No caminho de Damasco. E esse texto eu não vou ler com vocês, mas ele está, se você quiser ler depois, está em Atos 9. Todo o capítulo de Atos 9 ali, ele vai contar essa conversão de Paulo, né? E depois Jesus encontra com ele, Jesus muda o nome dele e ele passa de chamar de Saulo para Paulo, né, Aaron? Esse é o exemplo mais claro, assim, de transformação da Bíblia que eu percebo. Olhando para a vida de Paulo, Aaron, você percebe algumas marcas, algumas coisas assim que Paulo nos mostra de um cristão convertido, né? De um cristão é, que realmente se converteu, que se encontrou de verdade com Jesus, não de uma maneira superficial, né? Não de uma maneira falsa, mas de alguém que realmente se encontrou com Jesus. Eu gosto muito da história de Paulo. Acho que tirando Jesus é o meu personagem favorito, acho da Bíblia mesmo. E Paulo, ele fala muito sobre esse processo, né, Pedro, que ele passou na conversão dele. Então, ele próprio está escrevendo sobre o tempo em que ele, antes dele encontrar com Cristo, que ele tentava servir a Deus, né, ele servia a lei, ele era um fariseu, né? E ele fala, cara, eu tentava fazer o que é certo, mas parece que o que era certo não conseguia fazer. Ele vai ter essa briga, né? Em Romanos ele vai falar bem disso, né? Eu achava que estava tentando fazer o certo, mas ele não conseguia. Mas aí eu queria fazer uma coisa, mas meu corpo fazia outra. Então a gente vê Paulo então Saulo, né, aprisionado por essa lei. Ele sabia o que era certo, assim como nós, né? Deus ele nos dá uma consciência, né? Então cristãos ou não cristãos, a maior parte de nós tem consciência do que é bom ou é mal. A maior parte de nós tem consciência do que é certo ou errado, né? A diferença do cristão é que o cristão ele é o único, quem é verdadeiramente cristão é o único que tem capacidade de fazer o que é certo, né? Por uma série de fatores, né? Mas entre eles é que a gente tem uma nova natureza. Eu vou citar alguns versos aqui de Romanos que eu gosto, Pode que é a ficar à experiência vontade. de Paulo mesmo, a gente está falando dele, né? Eu vou falar, então, nas palavras de Paulo, o que aconteceu, né? Paulo, então, ele está falando, depois desse processo de conversão, Romanos 6, né? Que vamos dizer, então, a gente vai continuar aplicando de maneira,
né? Daí ele vai falar uma coisa que ela é poderosa e que foi o que aconteceu com Paulo e é o que deve acontecer com nós. Verso 3, Romanos 6, ele vai falar assim: vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, nós fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, também nós vivamos uma vida nova. Daí o verso 6 ele vai falar assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, ele vai falar, no verso 9, ele vai finalizar esse pensamento, ele vai falar: porque tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, tá? Verso 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos, mas ofereçam os corpos de vocês como instrumentos de justiça a Deus. Então, Paulo, nessa reflexão, para a gente simplificar, ele está falando que antes, né, por mais que ele tentasse fazer o que era certo, ele vivia debaixo de uma escravidão do pecado. E isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa que todo homem passa. Ele falava que havia uma carne que dominava ele. Essa palavra carne, em romano, no grego, ela está falando da velha natureza. Então, ela está falando, aquela pessoa que ela ainda está escrava do pecado, ela ainda não consegue fazer o que é preciso fazer para ser salvo. E então, quando Cristo vem, ele pega essa velha natureza, já fala que ele toma para si, isso Paulo vai chamar do corpo do pecado, né? E então ele destrói isso. E agora em Cristo temos uma nova natureza. Por isso, né, eu tenho falado isso muito ultimamente, tenho corrigido alguns amigos, inclusive, falando, porque parece que tinha uma moda que falava assim: não, mas a gente se converte a Cristo, mas a gente ainda tem uma velha natureza, por isso a gente continua pecando ainda. E na verdade, velho, isso não só é uma mentira, como isso é uma coisa muito maléfica pra gente. É muito sério isso aí, né? Isso, se a gente está em Cristo, há uma nova natureza em nós, há algo novo. Antes eu era inclinado, antes eu não queria pecar e pecava. Agora não. Agora eu até às vezes quero pecar, mas às vezes eu não consigo. Por quê? Porque é uma nova natureza. Eu estava conversando com um amigo meu esses tempos atrás, e daí eu falei isso, contei isso para ele, contei minha experiência sobre isso, e ele falou: cara, agora que você falou, eu parei para pensar mesmo que toda vez que eu vou tentar pecar, parece que eu preciso desligar a música que está na minha cabeça, senão eu não consigo fazer. E daí, isso tem a ver com a nova natureza do cristão, né? Então Paulo, ele viu isso. A partir da conversão de Paulo, a gente vê a natureza dele ser transformada, né? Eu acho legal o que você falou, Pedro, a conversão ela é um processo, isso está correto. Levou tempo para Paulo chegar naquilo. Paulo, mesmo se for das cartas, ele vai fazer uma reflexão do que ele passou naquele tempo. Que Deus foi montando um cenário para se encontrar com ele. Mas isso é o processo da conversão. Mas após a conversão, a santidade não é um processo. A santidade é algo que Cristo coloca em nós. Ele destrói o pecado, ele destrói o corpo do pecado. E ele coloca uma santidade dele em nós. Daí, então, a gente entra em outra problemática. Então, por que a gente peca, né? Então, essa tem que ser porque o cristão, ele pode cair em pecado. Eu gosto de pegar emprestado uma frase do Chris Bolton, de um livro dele, que ele fala que o cristão, ele peca porque Adão e Eva também, eles não foram criados em pecado, mas eles pecaram, certo? Então, a gente volta para a criação, a gente volta para aquele estado que Adão e Eva estavam antes do pecado, que é o estado de redenção que a gente encontra em Cristo, é o mesmo estado. A gente tem os mesmos recursos, os mesmos benefícios que ele tinha, só que eles pecaram porque eles tinham duas coisas: eles tinham livre-arbítrio, então Deus deu eles livre-arbítrio para escolher o que eles querem, e a segunda coisa é porque eles acreditaram numa mentira, por isso pecaram. Então, hoje, o pecado na vida do cristão é porque ele, por algum motivo, acreditou numa mentira de Satanás, e agora para ele poder usufruir dessa santidade, às vezes ele vai precisar, né, pensar com ele, pensar: cara, que mentira que eu tô crendo, vai precisar resolver isso na vida dele. Que massa, massa mesmo. Eu também acredito muito sobre essa nova natureza nossa. Eu sempre falo que sempre que tem esse ponto em alguma das células, em algum
algo que a gente vai fazer, eu falo, a gente não é mais dominado pelo pecado. Isso, A partir do momento que ele exatamente. aceitou Jesus, eu não posso mais pôr a culpa nesse domínio do pecado. Esse domínio foi quebrado. Se a gente tiver essa consciência, isso me fortalece. Isso me Isso, faz pensar exatamente. Eu que sempre falo, a gente não é o que a gente acredita aqui, o que a gente é o que a gente acredita aqui. Então, se eu sim, não tomo posse disso pela fé, eu uhum, não consigo viver dessa forma. sim. É isso aí. Tomar posse disso, saber que Jesus me libertou desse domínio, né? Sempre Jesus, ele me liberta e agora eu posso decidir pecar ou não. Daí entra no Isso. livre-arbítrio e daí entra na mentira, na cilada que o diabo arma pra Ó, gente. quer ver qual que é a diferença disso? Uma vez eu fui conversar com um discípulo meu, um menino ali, um amigo, e ele, cara, ele era crente, cristão, convertido mesmo, e ele caiu. Um dia ele saiu, foi para uma festa, ficou louco, fez um monte de coisa Uhum. errada, e daí chegou o cara chorando pra mim, falou, cara, eu fiz isso, eu tô mal porque eu pequei, e eu olhei para ele e falei, cara, Deus chamou você para ser santo, velho, e já te deu a santidade. Eu quero saber por que você pecou, né? Eu perguntei para ele assim, cara, você não sabia que era errado? Ele falou, não sabia que era errado. Então, qual diz então? E daí ele começou a pensar, cara, e daí a gente foi caminhando num processo junto ali, Uhum. e nesse processo, assim, a gente foi, em outras palavras, perguntei para ele qual a mentira que você tem acreditado. E daí ele lançou que, na verdade, era um problema que ele tinha num relacionamento com o pai dele, que o pai dele era um cara, assim, que ele teve uma história bem triste, assim, tinha só o pai na casa, Uhum. na verdade, o pai dele tinha que trabalhar o dia inteiro para conseguir sustentar a casa e não teve tempo para eles. Então, isso colocou uma mentira no coração dele, de que se ele precisava ser suprido, ele ia ter que Sim, buscar em outros lugares, não podia buscar na relação com o pai dele. Cara, isso é, aprisionou tanto a vida dele, cara. Sabe? Isso aprisionou tanto a vida dele, cara. E o meu problema não era com o pecado dele, velho. Porque a gente podia falar para ele, não, cara, pecou, pede perdão agora, né? uhum. Vê aí o que Jesus vai fazer com você e Sim, beleza. Mas não, eu quis trabalhar qual é a mentira que ele acreditou. sim. Qual que Nisso, é a razão de tudo isso, né? A fonte de isso, tudo isso, né? isso, porque não faz muita diferença ele ter pecado ou não. Se ele estava crendo numa mentira, se não pecasse hoje, ia pecar amanhã ou depois. Sim, Né? Isso só trouxe para fora essa mentira que ele estava crendo e conversando com ele pôde perdoar o pai dele, pôde provar do amor de Jesus. E isso transformou não só aquela situação na vida dele, transformou outras situações na vida dele que antes estavam travadas por causa dessa mentira. E Deus liberou a vida dele naquele momento. sim. Então, essa é a diferença, sabe? Por mais que o cristão ele peque, ele caia em pecado, por mais que você esteja ouvindo isso aqui, né? Eu sei na sua casa, mais que você esteja em pecado, né? Cristo ele te deu uma nova natureza, né? E te deu capacidade para você poder ver essas mentiras que talvez você tenha acreditado e tratar isso e Uhum. trabalhar isso. Né? Se você não consegue fazer isso, procure a nossa ajuda. A gente quer ajudar Sim, você a descobrir isso para que você possa viver de fato como Cristo chamou você para viver. amém. Que massa, Aron. É isso aí mesmo, mano. Aron, só pra gente terminar aqui, eu queria. Eu falei que a gente ia voltar naquele texto lá de Lucas 23, que me chamou a atenção. Eu só vou citar mesmo três coisas aqui que eu anotei como se fossem marcas da nossa conversão. Tanto do processo da nossa conversão, quanto depois de já convertido, agora a gente tem que olhar para a nossa vida e perceber, eu tenho essas marcas, que é o que aquele ladrão que aceitou Jesus, ele fez. Então, em Lucas 23, no versículo 40, a primeira coisa que esse ladrão ele fala é assim: então o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus, não, nem estando sobre a mesma sentença que ele? A primeira coisa que esse criminoso, esse ladrão, ele faz é reconhecer que Jesus era Deus, era realmente o Sim. Senhor, né? Então, o nosso primeiro passo na nossa conversão, e mesmo após estar convertido,
é de reconhecer quem é o Senhor, reconhecer quem é Jesus, quem é Cristo. Não é eu que sou o Senhor, é Ele que é o Senhor da minha vida, né? Não sou mais eu que reino em mim mesmo, mas é Jesus. Então, primeiro, às vezes, em uma ministração, em uma palavra, eu abro minha mente, eu reconheço. Nossa, esse é realmente Jesus. Jesus é realmente o meu Senhor. Mas agora, como convertido, eu preciso lutar contra ele, lutar para que eu não deixe Jesus de lado e passe a ser Senhor da minha vida novamente, Isso. né? E até está falando bastante de Paulo. Paulo ele fala: já não sou mais eu quem vivo, né? Em Filipenses acho que ele fala isso. Agora é Cristo que vive em mim. Então, quem vive agora, quem reina na minha vida, não é mais eu, né? É Jesus, é Cristo, é o meu Senhor. Então, o primeiro passo ali, a primeira marca de um cristão, de alguém que se converte, é reconhecer quem é o Senhor, que é Jesus, né? E as outras duas, Aaron, você acabou falando no processo ali, que é o reconhecimento do nosso pecado, né? Que Isso. logo após isso o ladrão ele fala assim: nós é que estamos sendo punidos por aquilo que a gente fez. Esse cara, Jesus, ele não fez nada. Ele é santo, Isso. mas nós estamos sendo punidos por algo que nós merecemos. Ou seja, ele está reconhecendo o pecado dele ali, né? Ele está reconhecendo a natureza pecaminosa que ele vivia, né? Está reconhecendo o que ele fazia de errado, né? Então e a nossa vida agora após a conversão é uma vida sempre reconhecendo o nosso erro, né? E até como essa nossa natureza mudou, é mais fácil a gente reconhecer, né, Aaron? Que a Isso. gente, parece que é mais fácil. Instantaneamente eu percebo, cara, É assim mesmo. isso que eu fiz foi errado. Então, por causa dessa nossa nova natureza, Vai é, muito contra o que a gente é de fato, né? sim, a gente percebe claramente, né? Então, primeiro a gente reconhece quem é o Senhor da nossa vida, depois a gente reconhece o nosso pecado e por último a gente se relaciona com Deus, né? A gente tem o nosso relacionamento com Deus, esse caminho aberto para o relacionamento, que foi o que lá o ladrão fez também, porque logo após isso ele começa a conversar com Jesus. Ele fala: Jesus, lembra-te de mim, Sim. tá no teu reino. E Jesus responde ele. Então eles têm um diálogo, eles entram num nível de relacionamento agora, né? Que é o nosso relacionamento com Deus, né? Logo após isso, a gente sabe o véu foi rasgado, né? A gente passa então a ter um caminho mais fácil até chegar a Deus, né? E é esse caminho que a gente precisa manter agora como novos convertidos, né, Aaron? Isso aí. Amém. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela Valeu, nossa. galera. É uma bênção, Aaron. Eu queria só Tamo que junto. pudesse orar para a gente encerrar aqui. Se você puder orar por nós, fazendo um favor. Oramos. Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, que o Senhor enviou seu Filho, porque o Senhor conseguiu nos resgatar da lamaçal do pecado e nos trazer, Senhor, para o seu reino. Te louvamos pela sua graça, pelo seu perdão. Senhor, eu peço para que o Senhor nos capacite a andarmos de fato nessa identidade de filhos que o Senhor nos chamou para andarmos. Queremos andar em santidade, queremos tomar posse dessa santidade que o Senhor já nos deu na cruz. Não queremos nos tornar santos, Senhor, mas tomamos posse dessa santidade que o Senhor já nos deu, que o Senhor já liberou sobre nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Aaron. Amém. Amém. Galera, Deus Valeu, abençoe. galera. Até a próxima semana no nosso próximo Chip Talks. Abraço. Valeu.